Boa tarde, pessoal. Na escuta. Boa tarde. Sim. Perfeito, vamos começar aí. Já comecei a gravar já. Então, as aulas passadas nós vimos a quantificação de área de alvenaria, os conceitos de área bruta e a área com desconto de vãos. E dentro dessa temática, nós quantificamos também a quantidade de blocos por metro quadrado e pela área desenvolvida. Tá? Só que você não faz uma alvenaria só com blocos, você tem outros materiais. Então, como quantificar esses outros materiais? Né? Então, vai depender da sua argamassa. Então, só relembrando bem brevemente, né, de massa para vocês, né, materiais de construção, né, o que é argamassa, né? A argamassa, ela é uma mistura de cimento mais areia e mais água, né? O cimento aqui, ele entra na mistura com a função de ser um aglomerante. A areia é o agregado miúdo. E a água é o reagente. É o elemento aí que vai tirar a paz do cimento e areia, vai fazer o cimento reagir e nessa reação química ele vai aglomerar as partículas da areia, abraçando-a, né, totalmente, envolvendo e colando elas. E colando sobre a superfície que ele estiver sobre, né? E então aderindo. Então, com cimento, areia e água, nós fazemos uma argamassa. A diferença da argamassa para o concreto, portanto, é a presença do agregado graúdo, que nós não temos aqui. Né? Mais o agregado graúdo vira concreto. Muito bem. Só que a argamassa também pode ter um outro ingrediente. Quando tem, a gente chama de argamassa mista. A argamassa mista é uma argamassa que tenha cimento, cal, areia e água. É as argamassas comuns para o assentamento de alvenaria, com exceção lá daquelas primeiras fiadas, né, em razão da presença do impermeabilizante. E também a argamassa mista é amplamente usada para os revestimentos, né, embolso e reboco. Muito bem, aqui apenas para fazer aí uma introdução,
para quem tem esquecido um pouquinho, né, algumas coisinhas lá de massa. Mas aqui o que será importante para a gente é a quantificação. Então, nós vamos quantificar aqui, vamos dar um exemplo de quantificação de volume de argamassa a partir de um dos blocos que a gente já fez uma quantificação num dos exemplos das aulas anteriores, né? A gente usou lá o bloco cerâmico de 14 por 19 por 39, né, nessas dimensões. E fazendo o cálculo desse bloco aqui, a gente chegou lá à conclusão que com essas dimensões eu preciso, né, de uma quantidade de blocos por metro cúbico igual aqui a 12,5 blocos por metro cúbico, não, por metro quadrado de alvenaria. Eu preciso aqui desses 12,5, né? Efetivamente. Eu conto lá para compras e orçamentos 13,13 porque inclui o desperdício. Mas o desperdício é aquilo que quebra, é aquilo que eu perco, né? Então não é o que vai ser efetivamente construído. Uma parede, ela cabe ali naquele 1,5 metro, naquele 1 metro quadrado de alvenaria, 12,5 blocos desse tipo aí, se eu considerar uma junta de 1 centímetro. Então é isso que eu quero calcular, né? A argamassa para esse bloco aí. Então, vamos desenhar aqui o bloco e pensar aí em como desenvolver aí a quantidade aí de argamassa necessária aí para o assentamento. Então, aí desenhado aí razoavelmente um bloco, né? Lembre-se que para calcular a quantidade de blocos por metro quadrado de alvenaria, a gente usou a face do bloco, né? A gente usou aqui, né? A face que estaria aí paralela à face externa da parede, né? Porque é essa área que me ajuda a calcular a quantidade de blocos por metro quadrado de parede. Agora, eu preciso saber o volume de argamassa. Portanto, eu preciso apurar a área do bloco onde vai a argamassa. Então, a argamassa vai onde, né? A argamassa vai aqui, nesta face que estará acompanhando os outros blocos, né, na vertical aqui, e nessa face aqui. Vai a argamassa. Lógico que nas faces simétricas, ou seja, aqui desse outro lado, e aqui também vão a argamassa, né? Só que aqui é a junta que serve a dois blocos, né? A este e ao seguinte. E aqui é a mesma coisa, cada um dos lados. Então, basta que eu conte, já que o bloco tem 4 faces aqui, que estão coladas uma a outro bloco, né? Baste que eu considere para cada bloco 2 faces, que as outras 2 estarão no bloco adjacente. Então, não preciso contar as 4. Eu vou contar essas 2 aqui, né? Para o cálculo de argamassa por bloco. Certo? Então, o que eu vou precisar aqui? Da espessura dessa parede,
desse bloco, né, que é 14. A altura dele aqui é 19. E o comprimento aqui é 39. Muito bem. Como para eu saber o volume dessa argamassa para esse bloco, eu vou precisar saber a área desenvolvida aqui por de contato entre blocos, né? E saber a espessura de argamassa que eu vou usar. Eu vou usar uma espessura de 1 centímetro, que é a espessura da argamassa. Então, eu vou calcular a área aqui e multiplicar por essa altura aqui. A área qual vai ser? A área é 0,19 mais 0,39 multiplicado por 0,14. Mudando aqui tudo para metros, para ficar mais fácil, né? Então, aqui, ó, se eu somo esta aresta com essa outra, eu tenho aqui e multiplico aqui pelos 14, que é a largura, eu tenho a área dessas duas partes aqui já somadas, né? Então, 0,19 mais 0,39 vezes 0,14, eu vou ter aqui a área de 0,018 metros quadrados. Né? Vamos conferir, 0,19 mais 0,39 vezes 0,14, 0,018 metros quadrados. Para eu obter o volume da argamassa, né? Então, o volume da argamassa é essa área, 0,018 vezes a espessura da argamassa, que 1 centímetro vai ser 0,01 metros, né? Então, coloco aqui 0,01 metros. Então, este volume por bloco, né? O seu volume da argamassa por bloco, né? Vai ser esse 0,018 vezes 0,01, que vai dar aqui 0,00812 metros cúbicos por metro quadrado, por bloco, né? Por bloco. Muito bem. Agora, qual que é o volume, né? Que é o volume por bloco. Qual que é o volume para 1 metro quadrado de alvenaria? Se eu sei o volume de argamassa por bloco, para saber o volume para 1 metro quadrado de alvenaria, basta multiplicar esse volume pela quantidade de blocos, né? Então, eu venho aqui e multiplico isso aqui por 12,5 blocos. Vou obter o volume de argamassa por metro quadrado de alvenaria, que é 0,01015 metros cúbicos por metro quadrado. Então, esse é o consumo de argamassa por metro cúbico por metro quadrado de alvenaria. Isso é o que eu gasto de argamassa, sem desperdício.
Dúvidas? Não. Perfeito. Só que, igual para os blocos, a gente também aplica uma quantidade de desperdício, né? Então, eu já tenho aqui o volume para 1 metro quadrado de alvenaria, que é esse aqui, né? Então, aplicando o coeficiente de desperdício aqui, eu vou multiplicar por 1,05, 5% de desperdício. Multiplicando por isso, eu vou ter aí, né, o volume de argamassa vai ser 0,01066 metros cúbicos por metro quadrado. Então, esse aqui é o consumo de argamassa por metro quadrado de alvenaria, considerando aí o desperdício. Esse aqui que eu vou usar para calcular a quantidade de materiais que eu vou usar. Porque aqui o que eu tenho é o volume de argamassa, né? Mas a argamassa ela é composta de cimento, cal e areia. Então, quanto vai ser de cal, quanto vai ser de areia, quanto vai ser de cimento? Eu posso calcular isso a partir do traço e pegando os pesos unitários de cada um dos materiais. Então, eu tenho ali o traço 1 para 2 para 9, esse traço aí está em volume. Então, eu pego, transfiro esse cálculo, esse traço em volume, para um traço em peso, calculando os pesos unitários de cada um dos materiais. E determino qual é a participação de cada um desses materiais no traço. Né? Isso aí vocês devem ter visto, pelo menos traço de concreto em massa, né? E esse tipo de cálculo aí. É idêntico para a argamassa, o mesmo raciocínio. Mas é um cálculo muito trabalhoso. Né? Não é difícil, mas é trabalhoso. Né? Esse aqui, que a gente já está vendo, já tem uma certa complexidade de caminhamento, né, dos cálculos. Então, se você acrescenta um pouquinho mais só para pegar os detalhes, fica muito mais longo. Então, normalmente, nós pegamos materiais, nós pegamos tabelas de consumo médio de materiais de referência. Essa tabelinha que eu coloquei aqui é um exemplo, né, desse tipo de referência. E nós vamos calcular, a partir dela, né, o consumo de cimento, cal e areia para 1 metro quadrado de alvenaria. Né? Então, a gente vem aqui e vamos calcular aqui, por exemplo, o cimento. Vai ser o volume de argamassa, que eu calculei aqui, 0,01066 vezes o rendimento ali do cimento, 123 quilos. A cal vai ser igualmente
o volume de argamassa vezes o rendimento da cal. E a areia, vou fazer a mesma coisa. A areia, eu vou pegar aqui o volume de argamassa vezes o rendimento da areia. 1.153. Multiplico esses valores e vou obter a quantidade de cada um deles. Então, aqui do cimento, eu vou consumir 1,31 quilos de cimento por metro quadrado de parede, de alvenaria. A cal, eu vou gastar 1,24 quilos de cal por metro quadrado de alvenaria. E a areia, eu vou gastar 12,29 litros de areia por metro quadrado de alvenaria. Então, esses são os consumos, né? Então, por exemplo, no caso dessa de uma alvenaria desse tipo aqui, eu já tenho todos os consumos, né? Exceto mão de obra. De materiais, eu já tenho todos, né? Eu tenho aqui, né? Porque eu vou contar aqui com desperdício, né? Eu tenho aqui 13,13 blocos, 1,31 quilos de cimento, 1,24 quilos de cal e 12,29 litros de areia. Se eu quiser saber para uma determinada parede, né? Por exemplo, vou construir uma parede de 15 metros quadrados. Então, basta que eu multiplique isso aqui tudo por 15, né? Basta que eu multiplique tudo por 15. Aí vai ficar 1,31 vezes 15. Vai dar 19, vou colocar aqui, mais ou menos 20 quilos. Vou colocar aproximado. 1,24 vezes 15 vai dar 18 quilos aqui. E aqui 12, vezes 15 dá 180 litros. E blocos, 196 blocos. De 97 blocos. Para uma alvenaria de 15 metros. Que é uma paredinha só, né? Normalmente não se faz uma parede só. Porque aqui, ó, veja, ó, tá dando 20 quilos de cimento. Quer dizer, um saco de cimento dá e sobra. Porque um saco tem 50 quilos. A cal, um saco de cal já basta. O saco de cal normalmente tem 20 quilos. Um saco basta. Aqui está muito menos que meio metro de areia, né? Então, ou você compra isso ensacado, ou
né? Se você comprar a granel, vai sobrar bastante, né? 180 litros aqui é 10 latas de areia. Então, veja, os cálculos aqui, eles servem para a gente dimensionar e controlar bastante o custo da obra, tá? Porque e a qualidade dos materiais também, porque você não vai deixar lá o material, por exemplo, cimento, ele se perde com o tempo, cimento com... Você não pode usar ele, e hipótese alguma, com fabricação maior do que 2 meses e meio, né? 2 meses e meio é o limite, né, para o uso do cimento. Areia ocupa o espaço do canteiro. Então, é necessário você fazer a conta correta dos materiais que serão usados. Né? Por isso, aí, todos os serviços que a gente trabalhar em TPC, a gente vai focar também na quantificação desses materiais, como eu determino a quantidade. Tá? Dúvidas, pessoal, até aqui? Não. Professor, Diga. para você achar o cálculo dos materiais, é só fazer vezes 1,05? Então, o 1,05 aqui, eu multipliquei em cima do volume inicial de argamassa calculado, que é o desperdício. É disso que você está falando? Não, estou perguntando, tipo, calcular os materiais a partir do volume de traço, é fazer isso só? Você já acha? Repete sua pergunta, não entendi. Eu estou perguntando assim, para você calcular os materiais a partir do volume, é só você fazer vezes isso, 1,05? Não, tudo bem, mas o único local que eu fiz isso foi aqui. É disso que você está falando? Sim. Não, esse aqui é o desperdício. O que acontece? Eu preciso, para colar lá os blocos, eu preciso desse volume que está aqui, 0,01015 metros cúbicos. É disso. Só que, na hora que eu estou assentando os blocos, uma parte da argamassa cai, né? Eu posso ter que raspar uma parte de uma argamassa que não ficou legal, que já secou, etc. Então, o índice de desperdício é 5%, inclusive máximo, porque senão, né, é 5%. Para eu incluir esses 5%, eu multiplico o valor que eu calculei por 1,05. Né? Se eu calcular só por 0,05, eu vou ter aqui o valor só da diferença. Para eu ter o valor total, eu multiplico por 1,05, que é o fator de desperdício. Ok? Aí, a partir do valor calculado, eu obtenho os materiais. Depois, já com o índice de desperdício. Entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta? Professor, por que você multiplica por 15 metros quadrados? Não entendi. Porque no último cálculo você multiplicou por 15 metros quadrados. Não, eu não multipliquei por 15. Esses fatores que nós calculamos aqui não são fatores para 1 metro quadrado de alvenaria? Certo? Aqui que a gente está calculando, para 1 metro quadrado de alvenaria, correto? Correto. Se eu tiver 15 metros quadrados de alvenaria, para obter estes valores para 15 metros quadrados de alvenaria, o que eu faria? Já entendi, professor. Entendeu? Perfeito. Se for para 30, é a mesma coisa. Aqui eu fiz uma simulação. Eu falei assim, se nós tivermos uma parede de 15 metros quadrados, como que seria? Pegar todos esses valores e multiplicar por 15.
né? Assim como a gente fez nos exercícios anteriores. Mais alguma pergunta? Temos tempinho ainda. Pessoal, então, uma boa tarde a todos aí. Qualquer coisa, é só mandar as dúvidas aí. Próxima semana a gente não tem aulas, né? E então, quando a gente retornar, nós vamos retornar aí com algumas atividades com relação ao conteúdo que nós trabalhamos até aqui, ok? Então, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus aí. Tchau, Amém. professor. Obrigada, igualmente. Amém.